Senhor é digno de ser engrandecido na igreja, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós compartilhamos da comunhão e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, como nosso irmão Jonas acabou de orar. E eu quero lembrar você a continuar orando pelos nossos irmãos, por todos os nossos irmãos, pela saúde dos nossos irmãos, por aqueles que estão doentes, para que o Senhor restaure, para aqueles que estão saudáveis, para que o Senhor preserve. Mas devemos sempre orar uns pelos outros. Eu não sei você, mas principalmente quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu sinto muita falta quando a igreja não está completa com todos os nossos irmãos. E nós devemos orar por eles, devemos também entrar em contato durante a semana para sabermos se eles precisam de alguma coisa de nossa parte. Amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 21 a 22, nesta noite de ceia. Vamos pensar um pouco sobre a mensagem do reino de Deus. Atos 14, versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes o Espírito Santo nos fará voltar por caminhos difíceis, para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para fortalecermos a fé de irmãos que ficaram para trás. O Senhor, Ele quando usou a vida de Paulo, quando usou a vida de Barnabé, e Lucas está narrando, eles sabiam que as circunstâncias poderiam afetar o ânimo daqueles crentes dessas três cidades, Icônio, Listra e Antioquia. Principalmente as pressões que viriam dos judeus daquelas cidades. E eles não consideraram e desprezaram todo o sofrimento que eles já haviam passado e a possibilidade de sofrer novamente, mas eles voltaram àquelas cidades. Eles tinham um desejo no coração, eles voltaram para fortalecer o ânimo da alma daqueles discípulos. Na verdade, nós podemos perceber que isso era uma prática de Paulo, isso era uma prática dele. Se os irmãos lerem Atos capítulo 15, 32 e 41, ou Atos 16, 5, você vai perceber a mesma verdade que está escrito em Atos 18, 23, que diz: depois de passar algum tempo ali, falando sobre Paulo, ele voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Meus irmãos, diferente dos cristãos da Judéia, que nesse momento já haviam experimentado algumas situações de perseguição, diferente dos próprios judeus, que pela própria fé judaica, eles eram perseguidos também. Esses crentes dessas três cidades, eles nunca experimentaram a possibilidade de sofrerem por essa nova fé. Eles nunca haviam experimentado a realidade de sofrer por aquilo que eles creriam. E agora que eles estão em Cristo, Paulo percebe que Paulo precisa voltar, Paulo precisa ensinar aqueles cristãos sobre algumas verdades do reino de Deus e algumas verdades sobre as tribulações, e é por isso que eles voltam. Provavelmente, aqueles cristãos daquelas cidades, eles corriam o risco de questionarem a bondade de Deus quando eles experimentassem as tribulações por causa da fé. E se os irmãos querem conhecer um pouco mais sobre esse contexto que eles experimentaram, a pressão que eles viveram, é só ler a carta ou a epístola de Paulo aos Gálatas. Porque essas três cidades, Antioquia da Psídia,
Icônio e Listra, também Derbe, faziam parte da região da Galácia. E quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está tão preocupado com eles porque algo real estava acontecendo. A prova é que olha o que Paulo escreveu quando ele escreveu aos Gálatas, as igrejas da Galácia. Gálatas 1,6 está escrito: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso por influência do judaísmo. Mas, meus irmãos, se nós pensarmos bem, não é tão difícil passarmos para outro evangelho. Eu não sei se você já percebeu que existe uma mentalidade que se tornou uma cosmovisão que guia as pessoas, que no âmbito da filosofia é chamado de hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca diária e incessante pelo prazer e pela satisfação. É isso que o homem moderno, ele prega há muito tempo, desde o século XIX. E queridos, como eu disse pela manhã, uma das marcas do hedonismo é tentar, para que o homem ele encontre satisfação, prazer, ele precisa buscar eliminar o sofrimento e a dor da vida dele. Tudo aquilo que produz sofrimento e dor deve ser eliminado, a qualquer custo. E é interessante porque nós percebemos, como eu disse hoje pela manhã, nós acabamos tendo alguns pensamentos do tipo: eu preciso descansar, eu preciso renovar as minhas forças, para isso eu preciso sair da minha realidade, porque eu preciso esparecer. E aí eu saio da minha realidade, vou para uma outra realidade mais tranquila, e depois eu volto para a minha realidade. Eu preciso sair da minha realidade, do meu contexto, para que as minhas forças sejam renovadas, para que eu sinta um certo refrigério, um certo consolo. A questão é que quando nós observamos a chuva de entretenimento proposto ao homem, e cada vez mais, é só você observar o aumento de atividades e programas de entretenimento que nós temos na própria televisão, o aumento que houve de uns 10 anos para cá, você vai perceber que o objetivo é exatamente produzir esse refrigério momentâneo, essa possibilidade de tirar a pessoa um pouco da sua realidade, para que ela possa se entreter com algo, e ela não pense tanto naquilo que está causando aflição nela. Isso tem a ver com essa filosofia que guia o mundo. Isso, meus irmãos, não é encontrado nas Escrituras. Por que nós não percebemos, nós não enxergamos essa perspectiva de descanso, essa perspectiva de consolo, essa perspectiva de renovo nas Escrituras? Por que nós não encontramos isso? A necessidade de sair da realidade para ter um renovo das forças. Porque na perspectiva bíblica, eu não sou consolado, eu não sou renovado, eu não sou fortalecido, eu não sou sustentado, porque eu sou retirado das águas turbulentas ou do fogo que está me consumindo pelas tribulações. Eu tenho a promessa de Deus que quando eu passar pelas águas, elas não me afundarão. Quando eu passar pelo fogo, ele não me queimará, porque o Senhor está comigo. Todas as expressões de consolo, provisão, proteção, por exemplo, o que Davi expressou, ele não expressou quando ele foi tirado da realidade dele. Eu mencionei hoje pela manhã o Salmo 16:8, quando Davi escreve: estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Ele não diz assim: tirando o Senhor da minha realidade, eu jamais serei abalado. O senso da presença de Deus nas minhas circunstâncias é o que produz segurança em mim. Essa é a perspectiva bíblica. Paulo e Barnabé, eles não queriam tirar aqueles crentes da realidade deles, para que eles não desanimassem, porque eles sabiam que a verdade de Deus, queridos, nos coloca de pé na realidade.
A verdade de Deus não nos tira da nossa realidade. A verdade de Deus nos coloca de pé na nossa realidade. Não por nossa capacidade, mas pela força do Senhor. Porque Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, irmãos? Amém? Isaías 40, 29 diz isso. Assim como o mestre, eles exortaram aqueles cristãos a permanecerem firmes na fé. Porque como nós já vimos domingo passado, o ponto de estabilidade do crente não deve estar em nada do que se vê. Por isso que é sempre pela fé. Nós podemos ver o teor dessa mensagem quando Paulo escreveu aos Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Porque nós não nos pautamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras. As que se não veem são eternas. Âncora da alma tem a ver com confiança em Deus, não com a mudança do meu cenário. Meus irmãos, assim como o mestre Paulo e Barnabé fortaleceram o ânimo da alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando uma outra verdade. E a verdade que nós vamos pensar hoje, que é uma verdade que mostra a realidade dos cidadãos do reino. Paulo queria que eles soubessem que o reino de Deus é um reino de vitória, porém não sem tribulações. O reino de Deus é um reino de vitória, porém não sem tribulações. No versículo 22, que nós acabamos de ler, no final diz assim: e mostrando, ele está fortalecendo o ânimo da alma dos irmãos, exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos, essa mesa posta diante de nós expõe exatamente essa verdade. Cristo venceu, mas com sofrimento. A igreja, ela marcha em vitória, mas não sem lutas. Você se lembra quando Jesus, ele logo após vencer a morte, em sua ressurreição, ele vai até uma estrada, num caminho que levava para Emaús, e lá tinha 2 discípulos. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos. Na verdade, eles estavam desanimados pelas coisas que aconteceram em Jerusalém. Pelo fato de Cristo ter morrido, sido morto. Cristo era esperança para eles. E agora parece que a esperança se foi. E Jesus começa a caminhar com eles. Em determinado momento Jesus diz: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar em sua glória? Lucas 24:6. Ou seja, se o próprio Senhor, que veio inaugurar o reino, teve de sofrer antes de voltar à sua glória, como será a vida dos cidadãos do reino, enquanto ainda o reino não se concretizou? Meus irmãos, essa foi uma das lições principais quando Pedro escreveu aos crentes da dispersão, em sua primeira epístola. Os crentes que estavam dispersos. A realidade que Paulo quis mostrar para eles foi o seguinte: nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Ou seja, não chegamos no lugar de descanso. Não chegamos ainda em nossa casa. Não chegamos ainda no porto seguro. E querido, se essa é uma das verdades principais, fundamentais do reino, como é a vida daqueles que são inseridos no reino de Deus? Nós temos 2 possibilidades para responder essa questão. A primeira possibilidade não é o ideal, mas é possível. É possível que os cidadãos do reino, eles vivam uma falsa realidade de paz em um mundo que perece a cada dia, recebendo um falso consolo e uma falsa esperança. Essa é uma possibilidade. E isso muitos estão abraçando esse estilo de vida. A segunda possibilidade para os cidadãos do reino, que é a bíblica,
é que os cidadãos do reino podem viver a realidade que neste mundo, a luta contra a carne, a luta contra os valores e propostas do mundo, a luta contra Satanás, trará ao crente muitas tribulações. Muitas. Porque essa é a realidade daqueles que estão entrando no reino e fazem parte do reino. Paulo tinha um objetivo para aqueles cristãos que estavam sofrendo tribulações. Nós precisamos mostrar que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos, no evangelho do reino, o sofrimento, as tribulações não são uma possibilidade. No evangelho do reino, a vida do reino, a vida para os cidadãos do reino é a vida de experimentar muitas tribulações. A vida do reino não é para medrosos. A vida do reino não é para aqueles que vivem para agradar homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha que romper com um relacionamento que vai desagradar homens e até você mesmo. Mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se o relacionamento que você vive hoje te afasta dos valores do Senhor, ou te impede de crescer no conhecimento de Cristo, negue a si mesmo. Existe algo maior. Ah, mas eu vou sofrer. Sofra. Sofra. A vida do reino não é para aqueles que abrem mão de suas convicções para serem aceitos pelo grupo, que não entendem os valores do reino. A vida no reino, meu querido irmão e irmã, não é para aqueles que querem uma vida cristã repleta de conforto e comodidade. Amparar os fracos é deixar a zona de conforto. Fortalecer os desanimados é negar os próprios interesses. Exortar os desordenados é cansativo e pode ser exaustivo. Ser paciente com todos não é cômodo. Não negociar seus valores tem um preço. Jovem, quando você se une a um incrédulo em uma relação, a sua fé está sendo colocada de lado, porque você está acreditando que você vai suprir uma carência do seu coração, desobedecendo a Deus. Nenhuma carência sua será suprida de forma contrária à vontade de Deus. Essa igreja não crê em julgo desigual. Deus sabe que você tem muitas necessidades, mas permaneça em obediência a Ele. Assim é para todos nós que andamos ansiosos pelas coisas dessa vida. Em seu último escrito, Paulo escreveu ao seu amado filho na fé, que era natural de Listra. Paulo disse assim: Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia para que tenhamos medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e domínio próprio. Participe comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. 2 Timóteo 1, 7, 8. Aos filipenses, Paulo mostrou a realidade do reino quando escreveu: Irmãos filipenses, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Filipenses 1, 29. Nós vimos hoje pela manhã o que Jesus falou a Ananias sobre Saulo, que agora seria Paulo. Ananias, vá até Saulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 a 16. Antes de morrer, esse mesmo antes Saulo, ele escreveu ao seu filho na fé o seguinte: Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição.
Irmãos, se Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei, Ele foi aperfeiçoado no sofrimento, e Ele não esconde essa realidade de seus discípulos, por que nós vamos continuar nos escondendo em uma falsa realidade de que a vida cristã é feita da satisfação dos meus desejos, das minhas vontades? Por que Paulo tinha? Alguns pensam assim. Parece que Paulo tinha essa prática de expor a realidade do reino, da vida de Cristo, mas parece que ele queria ser um estraga-prazeres. Eu creio que sim. Um estraga-prazeres deste mundo. Paulo, ele sabia, queridos, que o verdadeiro consolo, Paulo sabia que a verdadeira segurança, Paulo sabia que a verdadeira vida com Cristo é um labutar diário, mas repleto de bem-aventuranças. Independente de todas as tribulações, inclusive essa que está vindo sobre o seu coração, descanse em Deus. Descanse. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece, Ele nos visita em tudo aquilo que nós precisamos. Queridos, estreita é a porta. Significa que esse evangelho da comodidade, da covardia, esse evangelho da morosidade, esse evangelho da falsa segurança, esse evangelho do consumismo deste mundo, não é o evangelho do reino. Não é. Se a entrada do reino é marcada por muitas tribulações, nós precisamos apenas nos atentar, queridos, quanto àquilo que tem causado os nossos sofrimentos e as nossas tribulações. Nós precisamos observar o que tem causado os nossos sofrimentos e as nossas tribulações. O crente não é aquele que é liberto da tribulação. O crente é aquele que aprende a passar pela tribulação. O crente não é aquele que não sofre. O crente é aquele que aprende a sofrer. Isso significa que se nós estamos sofrendo como consequência de nossos pecados, nós precisamos, amados, nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos começar a sofrer por aquilo que vale a pena. Nós precisamos começar a sofrer por aquilo que vale a pena. Não sofram, disse Pedro, pela prática do pecado, mas sofram pela prática do bem. 1 Pedro 3,17. Deixa eu fazer uma série de perguntas para você, reflexivas. Qual é a causa de suas tribulações hoje? Você está sofrendo pelo pecado ou por sua luta contra o pecado? Qual é a causa do seu sofrimento? Tristeza por não se posicionar por Cristo? Ou tristeza pela pressão que você está sofrendo pelo fato de ter se posicionado em Cristo Jesus? Qual é a causa de sua tribulação? Porque você quer agradar a homens e não está conseguindo? Ou porque você quer agradar a Deus e está desagradando a homens e por isso está sofrendo? Qual é a causa de sua tristeza, por fim? Você está triste porque você está andando em desobediência e isso entristece você? Ou você está triste porque você está perdendo coisas por causa da sua obediência? Há uma diferença muito grande. Nós precisamos parar de sofrer por consequência de nossos pecados e sofrer por causa da verdade. E eu gostaria de me debruçar um pouco agora, nesse tempo, esses 10 minutos que nos restam, para algumas aplicações. Meus irmãos, Deus, Ele é sábio em tudo que Ele faz. Não é verdade? Inclusive em sua didática. É interessante como Deus é sábio ao chamar o seu povo de rebanho. Como Deus é sábio quando chama o seu povo de edifício. Não é edifício, edifício. Deus é sábio quando chama o seu povo de família. Deus é sábio quando chama o seu povo de corpo. Porque não existe rebanho de uma só ovelha. Não existe edifício de um tijolo apenas.
Não existe família de um indivíduo, e muito menos corpo de um único membro. Ou seja, não existe cristianismo bíblico isoladamente, inclusive quanto às tribulações. Você está passando por tribulações hoje. Talvez hoje nem tanto, mas ontem sim. Talvez nem tanto ontem, nem tanto hoje, mas amanhã será. Mas você precisa levantar os olhos e entender que as tribulações, elas estão acontecendo na vida de todos aqueles que amam a Deus. Se existe alguém que diz que ama a Deus e não está passando por tribulações, ele está equivocado. Todo cidadão do reino de Deus, ele vai passar por muitas tribulações. Pedro disse que a tribulação que tem origem em nossa fé em Cristo não é algo que acontece apenas com um povo local. Ele diz em 1 Pedro, em sua epístola, no capítulo 5, versículo 9, que irmãos, muitos irmãos do mundo inteiro estão passando pelas mesmas tribulações. Agora, o contexto dessa fala de Pedro é que é interessante. Ele está falando sobre a realidade dos crentes que estão vivendo de forma ansiosa, porque eles não estão confiando no cuidado de Deus. E eles estão sendo devorados em sua fé pelo leão, que é o diabo devorador de fé, que observa aqueles que não conseguem lançar as suas ansiedades diante do Senhor, porque não conseguem confiar que Deus tem cuidado deles. Não é que Deus cuidará, Deus tem cuidado. E irmãos de todo mundo passam pelas mesmas tribulações. Todos no mundo inteiro têm que pagar um preço por causa de sua fé, inclusive você. Inclusive você. Não é interessante quando Jesus disse aos seus discípulos: tenham bom ânimo? Quando Jesus disse tenham bom ânimo, Jesus mostrou que ter bom ânimo não é da parte de Deus, é nossa. Tenham. Você não fica esperando Deus trazer ânimo para você. Jesus disse, tenham bom ânimo. Mas ao mesmo tempo que ele diz, tenham bom ânimo, isso vem da parte de vocês. Ele nos diz que para termos bom ânimo, precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para Ele, porque eu venci o mundo. A tendência nossa é de buscarmos bom ânimo naquilo que nós podemos fazer. Não, você precisa sair de um estado de morosidade, você precisa sair de um estado de nanismo espiritual, você precisa sair de um estado de estagnação na sua fé. Você precisa sair, mas você precisa sair olhando para Ele. Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as pressões, Ele. Nada tem a ver comigo, apenas a submissão a Ele. Por isso ter bom ânimo, querido, está sempre relacionado à verdadeira fé. Confiança no caráter e na obra de Cristo, que não se apoia naquilo que se vê ou que se sente, mas aquilo que se crê. Você está querendo sentir muito para ter paz. Você precisa crer. Pastor, eu não estou sentindo o consolo de Deus. Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para crer. Creia e experimente o consolo. Pastor, eu não estou conseguindo ter paz diante da minha tribulação. Você não precisa sentir, você precisa crer que Ele te dará, e experimente o refrigério da parte do Senhor. O refrigério do Senhor é como um bálsamo derramado de forma tão instantânea que nós nem percebemos quando acontece, mas quando acontece, a nossa alma, ela experimenta o lenitivo da graça de Deus, mas não sem fé. Se nós não tirarmos os olhos de nós mesmos, se nós não tirarmos os olhos das coisas que se veem,
nós não vamos conseguir lidar com as tribulações que são reais, são verdadeiras. Queridos, a entrada do reino por uma porta larga e espaçosa, de ganho neste mundo, não condiz com as palavras de Cristo quando disse: todo aquele que quiser ganhar a sua vida, ele tem que perdê-la. Todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ele vai ganhar a vida. Mateus 16, 25. Ah, meu querido irmão, minha irmã, as campinas lindas de Sodoma não representam a vontade de Deus. Locke o diga. Locke o diga. Eu não sei se você já ouviu a história daquele soldado de Alexandre o Grande. Um homem muito valorizado pelo seu general. Alexandre o Grande tinha aquele soldado por grande estima. Porque aquele soldado, ele era tão valente nas batalhas. Ele se colocava à frente da tropa. Ele não estava preocupado com a vida dele. Mas a realidade daquele soldado é que ele tinha uma doença terminal. E ele se colocava na frente de batalha. Ele estava disposto a morrer. Porque ele sabia que ele iria morrer de todo jeito. Mas ele encontrou sentido para ele. Eu vou lutar pelo meu rei. E Alexandre gostava tanto dele, que Alexandre pegou todos os sábios, os médicos dos povos que ele conquistava, para tentar encontrar a cura. E conseguiu. Depois de um tratamento, aquele soldado foi curado. Mas sabe qual é a realidade? Ele nunca mais quis ficar à frente da batalha. Por que você deixou a linha de frente da batalha? Qual vida que você não quer perder? As nossas muitas tribulações, muitas, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com diversidade. São diversas. Por causa de Cristo, nossas tribulações, elas estão presentes na luta diária contra o pecado que tenazmente nos assedia. A nossa tribulação, ou nossas, elas estão presentes na realidade do desprezo das pessoas por causa dos nossos valores eternos. As nossas tribulações, elas estão presentes na realidade de perdas. É impossível não perder. É impossível não perder naquilo que se pode ver, para alcançarmos aquilo que não se vê. Mas nós passamos por tribulações quando nós nos colocamos à disposição de perder a vida, para ganharmos a vida. Meus irmãos, nossas tribulações, elas estão presentes na realidade de perseguições ideológicas, na realidade de perseguições emocionais, perseguições físicas e até na realidade da própria morte. O Evangelho do Reino, caminhando para o fim, tem uma porta estreita e poucos passarão por ela, até porque quem quer passar ou entrar em um reino onde há diversidade de tribulações e não diversidade de prazeres? Por fim, e isso importa, o descanso do crente de todas as tribulações não está nas coisas que se veem. O autor de Hebreus disse para aqueles crentes que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nós ainda não chegamos em Canaã. A mesa do Senhor nos faz lembrar de todas essas verdades: sofrimento, vitória e descanso eterno. Nós precisamos entender que quando Jesus foi consolar a sua igreja em Esmirna, que estava passando por muitas tribulações, Jesus não disse: vocês devem esparecer um pouco. Jesus disse: seja fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Para outra igreja, Jesus falou assim: vocês irão passar por um período de tribulação, porque vocês habitam onde Satanás habita. E Satanás ele virá contra vocês. Produzirá tribulação em vocês. Mas Jesus falou: saiam um pouco. Paguem um pacote de viagem para vocês descansarem. Jesus não disse isso. Porque o renovo, o fortalecimento, o consolo do crente não é a saída da sua realidade de tribulações, mas é a presença de Deus em tudo aquilo que a gente passa. E a mesa do Senhor nos remete às tribulações do nosso Salvador, mas também nos remete à vitória do nosso Salvador. A mesa do Senhor nos mostra a realidade que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, mas com a certeza de que nós somos vitoriosos. A mesa do Senhor nos mostra que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mesmo que ainda resta um período de muitas tribulações. Bendito seja Deus por essa lembrança. Aliás, é bom terminarmos como nós começamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. 1 Coríntios 1, 3 a 5. O desejo do meu coração é que o seu coração entenda que as tribulações, elas fazem parte da nossa realidade, mas saiba sofrer. Pare de sofrer por causa dos seus pecados e sofra pela verdade de Deus. Amém, queridos?